A paz do Senhor Jesus, sou o pastor André e o título da mensagem de hoje é Deixe Deus escrever a história da sua vida. Salmos de número 37, o versículo 3 ao 6 diz assim: Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. O jovem de uma região pobre do Vale do Ribeiro, da cidade de Miracatu, do interior de São Paulo, aos 9 anos se mudou para a Baixada Santista. O professor do terceiro ano lhe perguntou: E você, quem é? E ele responde: André Luiz de Almeida Mendonça, de Miracatu. E a professora diz em tom de deboche: Só vem gente ruim daquele lugar. Então aquele jovem, mesmo diante de palavras negativas, ele estuda, cresce, se forma em doutor em advocacia. No dia de sua formatura, na defesa de sua tese, ele ouve do seu professor de doutorado as seguintes palavras: pela sua ética, sua disciplina e vontade de servir ao país e pela sua produtividade, você se tornou o melhor aluno desse doutorado. Mais tarde, se torna professor daquela instituição e agora ele é pastor da igreja e também novo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada, um dia ele chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você, mamãe. Ao ler o bilhete, os olhos de sua mãe Nancy lacrimejavam. Então resolveu ler em voz alta para o seu filho. E ela leu o conteúdo assim: Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, mexendo no quarto, encontrou novamente o bilhete do professor recebido na infância. Porém, o conteúdo era diferente do que a sua mãe leu anos atrás, que dizia o seguinte: Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Thomas Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Existem certos momentos da vida onde é necessário mudar o conteúdo da carta para que os objetivos sejam alcançados. Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11, Pedro, Tiago e João, de pescadores para pescadores de homens, líderes e apóstolos da igreja primitiva, homens que Deus mudou a história. Em 1 Reis, do capítulo 17, 18 e 19, Deus faz de Elias, de um profeta medroso e fugitivo, para um servo ousado e cheio de autoridade diante de uma guerra espiritual. E Deus o arrebata aos céus em um redemoinho de fogo e depois aparece ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração. Aleluia.
Saulo, de um perseguidor contumaz, para Paulo, apóstolo dos gentios, homem cheio de fé, que superou todas as adversidades, graças ao escritor de sua história, e subiu até os terceiros céus, e viu coisas inefáveis que o homem nenhum viu. Ninguém, por mais experiente que seja, por mais que tenha vivido, ou que seja mais culto, inteligente ou habilidoso que seja, não é capaz de escrever a sua própria história. Tem muita gente deprimida, triste, vivendo no marasmo, angustiada, entediada porque pensou ser capaz de escrever a própria história. Está prostrada, frustrada, porque nada do que previu aconteceu. Porque a vida não acontece do jeito que a gente quer que ela aconteça. A vida é um diário que a gente pensa em escrever de um modo, mas somos obrigados a ter que aceitar que ela seja escrita de um outro modo. A vida é cheia de altos e baixos, cheia de imprevisibilidade, que nos faz perder o sentido da história. Que possamos deixar Deus escrever na minha e na sua história os versos que Ele quiser. Que possamos nos preparar para o que Deus vai fazer na nossa vida e entregarmos a caneta da nossa existência nas mãos do Todo-Poderoso. Deixe Deus escrever a sua história. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Deus nos abençoe, graça e paz.